Estamos online novamente. Vamos aguardar que o pessoal comece a participar da nossa live. Já estamos passando de 10 pessoas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira live. Vou esperar só um minutinho para que a gente tenha um número um pouquinho maior de pessoas online e em seguida eu chamo o Jonas para o nosso bate-papo da noite. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Godoy, sou o coordenador do projeto Reef Bank. Vocês estão me ouvindo bem? Aos que já estão conectados e na sala, estão falando de onde? De que parte do Brasil? Nós estamos indo para a terceira semana dessa live. Como eu falei na nossa primeira semana, diante da situação que nós estamos vivendo nesse momento, a nossa equipe se reuniu virtualmente e nós decidimos trazer um conteúdo diferenciado ao longo desse período de quarentena, recebendo toda quinta-feira à noite um convidado ou uma convidada especial. Então, ao longo das próximas semanas, e a gente tem uma programação fechada já até o final de maio, nós vamos receber pesquisadores, pesquisadoras, jornalistas, diretores de ONGs e de institutos que se destacam nas suas áreas de atuação para a gente falar sobre um tema relevante não só relacionado a recifes de coral, mas também a área de conservação marinha como um todo, gestão pesqueira, crise climática e todos esses temas relacionados, tá joia? Deixa eu ver se o Meros do Brasil já está aqui online e eu vou convidar o Jonas para entrar no nosso bate-papo. Não estou vendo o Meros ainda. Jonas, se você estiver entrando agora, já pode enviar direto o convite para mim, tá? Só um segundinho. Ainda não. Vamos esperar só um segundinho que o Jonas deve estar logando. Vamos lá. Deixa eu procurar novamente. Ainda não. Jonas, assim que você entrar, já pode enviar diretamente a solicitação, tá bem? Alguém tá dando um backup pro Jonas aí. Tem vários integrantes da equipe do Projeto Meros que eu estou percebendo online. Bem-vindos, pessoal. Se preparem que a gente tem um bate-papo super interessante e produtivo essa noite. Bruno, eu vi que você enviou uma mensagem no meu WhatsApp. Sim, é só ele entrar no perfil do Meros e clicar. Quer dizer, ele precisa entrar no perfil do Reef Bank e clicar lá para participar da nossa live, onde está mostrando que a live está acontecendo. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu procurar ver se ele já está online. Agora sim. Vamos lá, transmitir ao vivo. Os primeiros minutinhos sempre tem algum enrosquinho, mas vamos aguardar a conexão, conectando. Já! Agora sim.
Tudo Boa, bem? tudo jóia? Boa noite, Jonas. Pessoal, recebam o Jonas, o nosso convidado da noite. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente a atenção que vocês deram para a gente desde o nosso primeiro contato. Super receptivos, super organizados em participar da live com a gente. Que isso, eu que agradeço em nome da equipe toda do projeto, né, pelo convite. É sempre bom a gente estar espalhando nossa informação, nossa história e falar um pouco sobre os meros, né? Então, obrigado pelo convite. Com certeza. Pessoal, falando brevemente um resuminho do currículo do Jonas, ele é formado em biologia pela Universidade de Santa Úrsula, né, Jonas? Ele tem mestrado em zoologia pela Federal do Paraná e doutorado em oceanografia ambiental pela Federal do Espírito Santo. E, Isso. Jonas, você reside em que parte do Brasil? Hoje eu estou residindo no Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio e estou Certo. residindo aqui. Nos últimos 5 anos eu estou aqui no Rio, depois de já ter rodado bastante ao longo da minha carreira acadêmica. Como muitos de nós. Sim, sim. Quando a gente estava montando o cronograma e pensando em perfis ou projetos para convidar para participar da nossa live, o Meros foi um dos que surgiu primeiro, justamente por a gente conhecer e reconhecer o trabalho de longa data que vocês fazem no Brasil, né? E a gente montou, pessoal, uma pauta que nós vamos seguir para abordar assuntos variados relacionados ao Mero. E vocês podem ir fazendo perguntas. No final da nossa live, nós vamos deixar pelo menos 10 minutos para responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Tá joia? Bom, vamos começar, Jonas? Vamos lá. Primeira coisa, vamos localizar o público nosso geograficamente. Quando a gente está falando de local de ocorrência de mero, onde eu posso encontrar mero no planeta? Então, o mero, né, que é a espécie Pinephelus itajara, que é essa espécie que ocorre aqui no Brasil, ela ocorre no Oceano Atlântico, em boa parte do Oceano Atlântico, né? Aqui na costa do Brasil e dos Estados Unidos, ele ocorre de Santa Catarina até a Flórida, incluindo Caribe e Golfo do México e as ilhas oceânicas. E do outro lado do Atlântico, ele ocorre na África, do Senegal ao Congo. A gente Interessante. tem, durante um bom período também se acreditou que no Pacífico, do lado do Caribe do Pacífico também tinha a mesma espécie, mas de um tempo para cá descobriram, um estudo descobriu que é uma outra espécie, que é o Epinephilus quinquefasciatus, que ocorre do outro lado do Caribe, no Pacífico. Interessante. Então ele tem uma dispersão relativamente grande, né? Bem grande, ele ocorre praticamente em toda a costa da América aqui, né? Então já Sim, foi acho que já foi muito comum, a gente vai ao longo da conversa hoje eu vou detalhar mais isso. Então, sim. mas é uma espécie bem conhecida, assim. Interessante. E na nossa costa a gente encontra mero ao longo de toda ela? Toda a costa brasileira, do Amapá a Santa Catarina, incluindo as ilhas oceânicas, né? Nem Sim, toda espécie de peixe brasileira que ocorre na costa ocorre em todas as ilhas oceânicas e vice-versa. Então, o mero claro. ele está em todas as ilhas e na costa do Amapá a Santa Catarina. Sim. Ele ocorre, o mero é diferente das outras espécies. A gente vai desenvolver isso mais, mas ele é uma espécie que ocorre, né, no mar e tem fases da vida dele no manguezal. Então é uma espécie que está bem próxima, né, de nós, da nossa vida aqui Sim, nas tem cidades, e nas cidades que estão exatamente. sempre no manguezal. Eu percebo, bom, eu vim da área de aquicultura, hoje a gente trabalha com corais principalmente, mas então, e a gente sempre tem essa percepção não só para espécies que são comercialmente criadas, ou mesmo espécies, quando a gente fala especificamente de conservação, que tem uma variação muito grande de nomes comuns ou nomes populares utilizados, e é muito comum a gente falar com o pessoal, conversar sobre mero,
e alguns falam, mas mero e garopa é a mesma coisa, e daí tem uma confusão entre português e espanhol, que parece que um mero lá não é a mesma coisa daqui. Explica um pouco para a gente essa confusão de nomes comuns. O que acontece? O mero é de uma família, né, de peixes epinefilida que agrupa o mero, todas as garopas, todos os badejos e todos os chernes, né? Sim, E são peixes que são consumidos no mundo inteiro, esses grupos de peixes. E cada língua chama esse grupo de um nome diferente. E boa parte das línguas do mundo chamam esse grupo, boa parte das línguas latinas, por exemplo, o espanhol e o português de Portugal, sim, chamam todas essas espécies de mero. Né? O nome popular, um dos nomes populares, vamos dizer assim, tanto nos países de língua espanhola quanto em Portugal, é mero. Então, tanto um badejo, quanto um cherne, quanto um mero são chamados de mero. Então, esse intercâmbio de línguas, volta e meia, confunde bastante sim, em relação ao nome popular. Nome popular de espécie é uma coisa, ao mesmo tempo que é fantástico, né, causa certos problemas em relação à taxonomia ou a sim. legislações específicas, né, sobre certas espécies. Então, a gente tem que estar sempre bem atento a isso. Então, volta e meia a gente tem denúncias de consumo, receita Imagino. de mel, quando a gente vai ver alguém que veio de Portugal, ou um espanhol, ou alguém que viaja e faz uma denúncia para o projeto, e, na verdade não era o nosso Epinephelus tajara, né? Era uma outra espécie de epinefilida. Certo. Mas então, na nossa costa, o que a gente tem de espécies de mero e garopa? Então, de mero só tem uma, Só que é o uma. isso, chama Epinephelus tajara, que é a espécie-alvo, né, do Projeto Meros do Brasil. Sim, É a maior espécie de epinefilide do Oceano Atlântico, então ele fica bem grande, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre as características biológicas dele. E, além dessa, a gente tem dezenas de espécies de garopas e badejos e algumas espécies de cherne também, fora sim. algumas outras espécies de serranídeos, que é uma outra família próxima, que são espécies menores, né? Bem menores, que não são consumidas. Sim. Jonas, e fala um pouco para a gente do ciclo de vida. Particularmente, eu acho muito interessante o ciclo de vida do mero, porque, semelhante a outras espécies, eles habitam ambientes muito diferentes ao longo do ciclo de vida, né? E isso mostra para a gente a importância de ter esses ambientes preservados ou conservados para, consequentemente, preservar, né, o desenvolvimento dessas espécies. Então, vamos lá. Os meros são hermafroditas, né? Ou seja, eles trocam de sexo e eles são hermafroditas chamados protogênicos. O que é isso? Todo mero, quando nasce, ele não tem um sexo definido. E aí, a partir de de 6 a 7 anos de idade, né? Quando ele alcança em torno de 1 metro a 1,20 m de comprimento, em torno de 60 a 80 quilos, ele matura Nossa, sexualmente a primeira vez. Ele torna sexualmente ativo e sempre como fêmea. Então, todos os meros, quando maturam a primeira vez, são fêmeas. tênis. Né? E depois, ao longo da vida, dependendo de fatores sociais e ecológicos, um ou outro se torna macho, né? Então tem essa inversão sexual de fêmea para macho. Tá? Nossa. E acompanhando isso, o ciclo de vida, os meros se juntam, os meros adultos, né, que já vivem no mar, nos costão rochosos, nos naufrágios e nos recifes de coral. Eles se agrupam uma vez por ano, né, são chamadas agregações reprodutivas. Sim. Então, tem registros no Brasil de décadas passadas, né, de mais de uma centena de peixes no mesmo local, e é no período normalmente de novembro a março, e eles acompanham o ritmo das luas, né? Então, nesse período, nas luas, nas mudanças de lua, nas luas novas, principalmente, eles fazem a desova. Então, tanto o Igual os macho quanto a corais. fêmea, exatamente, igual vocês, os corais. O mar é bem regido, né, pelos ciclos Sim. lunares, não só o mar, mas boa parte do planeta. Então, vira esse cardume enorme, né, que se forma exclusivamente para a reprodução. Então,
nas noites de lua, os machos e as fêmeas cardume fazem umas subidas, né, umas ascensões para próximo da superfície, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas os oócitos. E aí essa fecundação é externa, né, na coluna Sim. d'água, e as correntes levam esses ovos que boiam, né, que são planctônicos, até eles eclodirem e virar uma larvinha. Essa larvinha, com as correntes, entram nos estuários, e aí o mero assenta e passa a crescer o juvenilzinho dentro dos mangues, dentro dos manguezais, né? E dentro dos Nossa. manguezais eles ficam em torno de 6 a 7 anos da vida deles. Ainda não são sexualmente ativos, e aí quando eles estão para chegar na puberdade, vamos dizer assim, eles saem dos mangues e vão ocupar os ambientes ou de costão rochoso, de recife de coral ou de naufrágio no mar, né? E aí o Nossa. ciclo continua. Então, dessas espécies de epinifilide que eu citei, meros, garopas, ibadés e chernes, o mero é o único que ocupa, que tem essa fase dentro do manguezal. Todas as outras, essas fases todas, são só no oceano, né? Então, isso é um ponto que torna o mero um pouco mais crítico que as outras por conta da degradação dos hábitats, né? O Com manguezal, certeza. a maioria das pessoas já sabe, os manguezais são um dos ambientes mais ameaçados, né? Dos ecossistemas marinhos, e uma espécie que depende do manguezal para crescer está ameaçada do mesmo jeito que os ambientes de manguezal. Com certeza. E como você falou, se ele fica até 6, 7 anos de vida, então praticamente até atingir toda a maturidade sexual dependente do ambiente de manguezal, né? Qualquer ação antrópica no mangue vai impactar diretamente esses animais. Exatamente. E me diz uma coisa, a que tamanho que um mero pode chegar? Porque sempre quando a gente vê foto de mergulhador, obviamente dependendo do ângulo e da posição da câmera, mas às vezes tem peixes que parecem gigantescos. Eles podem ser gigantescos, né? Como eu falei, é a maior espécie da família da epinefilida do Atlântico. Os meros podem alcançar mais de 400 quilos e chegar em torno de 3 metros a maior, né? Para mais. Hoje, os estudos atuais mostram que a espécie pode viver mais de 40 anos, né? Isso é uma informação incomum às pessoas. Normalmente, pessoas que não têm muita informação sobre os peixes, sobre os mares, não têm ideia que um peixe possa viver tanto, né? Então, um mero pode chegar a mais de 40 anos, né? E alcançar 400 quilos, é bastante coisa. É um peixe muito grande. Se vocês olharem para o lado, ver um sofá ou uma cama, ele é maior que um sofá de 2, 3 lugares, né? A Nossa, gente já teve alguns encontros aqui no Brasil, a equipe do Projeto Meros, e os bichos são bem grandes. É fantástico. nossa. Então, ao mesmo tempo que, assim que eles nascem, né, eles são do tamanho de uma cabeça de alfinete, a larvinha. Então, é bem legal acompanhar, poder acompanhar, ter o privilégio de acompanhar, né, um ciclo de vida de uma espécie como essa. Então, Sim. que vai crescendo no manguezal e depois vai habitar os nossos mares. Muito interessante. Eu tô aqui, você está falando esses dados e eu estou aqui pensando em fazendo uma analogia com o pirarucu. Eu morei alguns anos no Amazonas. Para quem não sabe, o pirarucu é aquele peixe gigante do Amazonas, né? Arapaima gigas, que é o maior peixe de água doce e de escama do mundo. E ele tem características muito semelhantes. Tipo, leva também em torno de 5 anos para atingir a maturidade sexual. Claro que vai estar pesando muito menos, em torno de 50, 70, 80 quilos, mas tem características bem parecidas. É isso. A espécie cresce muito, né? Então Muito. e essa maturação tardia, né, sexual, que a gente chama, essa demora para começar a se reproduzir, também acaba que quando uma espécie é muito explorada, né, muito pescada, essa passa a ser uma característica deletéria para a espécie, né? Então prejudica, potencializa os impactos da pesca e da degradação dos hábitats. Como ela demora muito para se reproduzir, ela demora muito Sim, para crescer, né? com certeza. E me diz uma coisa, se eles vivem em ambientes tão distintos, numa boa parte da vida nos manguezais, depois no costão rochoso ou recife de coral, do que os meros se alimentam ao longo desse ciclo de vida?
Então, do mesmo jeito que eles trocam de ambiente, a alimentação deles também vai trocando ao longo da vida, né? Assim que eles nascem, que eles saem dos ovos, as larvinhas são planctívoras, né? Então comem plâncton na coluna d'água. Depois que eles assentam, eles passam a comer microinvertebrados no mangue, e aí começam a comer crustáceos. Então, caranguejos, siris, principalmente siri azul, dentro dos manguezais, né? É a base da dieta dos juvenis dentro dos estuários e manguezais. E quando ele vai crescendo, ele começa a comer peixe, outras espécies de peixe também. E aí fica uma alimentação meio mista, né? De crustáceos, caranguejos, siris, lagostas, aí entra aí polvo e diversas espécies de peixe. E ele vai meio que trocando, quanto mais velho ele vai ficando, só para consumir peixes. E aí entram desde arraias, bagres, peixe-cofre, baiacu, pequenos tubarões, filhotes de tartaruga, né? A gente tem Nossa. registros de coisas bem diversas, mas principalmente a espécie adulta é piscívora, né? Tem algumas Sim. espécies de preferência, como essas que eu citei, mas tem toda essa troca, né, de alimentação da fase juvenil para a fase adulta. Interessante. Então, um bicho adulto desse, ele tem uma abertura de boca relativamente grande. Pra, Como uma boca o tamanho de abertura de boca. é enorme, enorme. O mero é uma espécie que está muito entranhada, né, nas culturas locais ribeirinhas e caiçaras brasileiras, né? Por ser um peixe gigante, tem diversas lendas e histórias ao longo da costa brasileira, né? Que a gente acaba conhecendo e sabendo e registrando isso, e principalmente essa de que a mulher foi lavar roupa na beira do rio e um peixe gigante engoliu, ou que o mero pode engolir as crianças que não obedecerem seus pais na foz do Rio São Francisco, por exemplo. Então, Sim. ao longo de todos esses anos que o Projeto Meros do Brasil está distribuído, né? Depois eu vou falar um pouco mais do projeto, mas a gente está em 9 pontos da costa brasileira. A gente tem o patrocínio da Petrobras, pelo programa Petrobras Ambiental, e a gente conseguiu o projeto ter essa dimensão que tem hoje. A gente tem contato com essa, é uma espécie que realmente, nas 2 ou 3 décadas atrás, era muito abundante na costa brasileira, mais até 4 décadas atrás, Sim. e foi subsistência para muitas comunidades e vilas de pescadores e famílias inteiras. Então ele também está inserido nessa questão de lendas e tudo mais por conta do tamanho e a boca enorme também que ele tem, né? Sim. Você comentou do processo de agregação durante o período de reprodução, né? Vocês têm alguma estimativa? Porque se a fecundação é externa, né? Um peixe ovuvíparo, então, uma vez que a fecundação se deu na coluna d'água, agora esse ovo fertilizado e o embrião na sequência a larva que vai vir, vai ficar ao sabor de muita predação ou que tiver no ambiente. Vocês têm alguma estimativa ou conhecem, tipo, quantos por cento disso que é liberado consegue chegar na vida adulta? Não, então, esse dado ainda não existe, né? A gente tem dados antes, que a gente está nesse caminho, né? A pesquisa não só aqui, os pesquisadores de meros do Brasil, mas de outras partes do mundo. A gente tem, por exemplo, uma gônada, né? Que é uma ova, vamos dizer assim, de uma fêmea de peixe coletada em Santa Catarina, há em torno de 10 anos atrás, e essa ova tinha 22 quilos, tá? De uma fêmea Nossa! adulta que tinha em torno de 2 metros, 2,30 m, se eu não me engano, e tinha 2 quilos de ova. São mais de 2 milhões de oócitos, né? Nessa ova. E diferente dos peixes que cuidam dos seus filhotes, como você falou, os meros liberam os seus ovos e os filhotes ficam na coluna d'água à mercê de todos os fatores que tem no ambiente. Então, Sim, essa porcentagem é bem baixa, a gente já sabe para outras espécies, né, de peixe marinho que tem desova pelágica, a porcentagem de indivíduos comparado com o número de oócitos liberados, por exemplo, é bem pequena. sim. Se a gente vê, por exemplo, uma tartaruga marinha, né, que é uma em cada 1.000, né, que eu acho que chega à fase adulta, que é um bicho que já sai formado de dentro do ovo, completamente diferente das larvas de peixe, né, que tem um período super frágil até fazer a metamorfose e virar um peixinho. Sim.
Bem interessante, né? E para algumas espécies que eu andei lendo que se conhece, muitas vezes a taxa de sobrevivência para chegar na vida adulta é inferior a 1% daquilo tudo que foi desovado, né? Sim. E me diz uma coisa, você comentou, né, dessa mudança de sexo que o mero faz ao longo da vida, né? Então, se a gente na natureza encontra um mero muito grande, as chances daquele indivíduo ser um macho é grande? É maior do que ser fêmea? Não que é maior, a probabilidade de fêmeas é sempre, a porcentagem de fêmeas é sempre muito maior. Mas, socialmente, se você tiver um grupo, provavelmente o maior peixe vai ser um macho, né? Mas a gente tem já registro de machos menores. é, Essa dinâmica populacional, principalmente relacionada à reprodução, ela varia muito, principalmente no momento que a gente está agora, que é uma espécie que ainda continua sofrendo muita pressão Pressão. de degradação de perda de hábitats e de pesca. Então, a própria espécie vai se ajustando um pouco para conseguir se Se reproduzir, manter. né? A ferramenta de ser hermafrodita já é uma ferramenta que a natureza criou para que as espécies consigam se reproduzir num ambiente como o oceano, né? Com certeza. Imagina todo ano os meros se juntam no local, imagina chegar lá e não tem o sexo oposto, né? Então não vai ter reprodução naquele ano. Essa também é uma informação que ainda não é muito clara para nós, para os pesquisadores, que é como que se dá essa porcentagem de machos e fêmeas. Tem duas teorias hoje, que é todo ano, quando eles se encontram, né, aqui no Brasil, por exemplo, no verão, já saem de volta, na saída desse encontro, já saem determinados quais fêmeas vão voltar como machos no ano seguinte, né? E Nossa. tem uma outra teoria que diz que a porcentagem de indivíduos juvenis, aonde o mero passa todo o ano dele, onde ele não, né, onde ele passa o resto do ano, é que vai influenciar se ele vai como macho ou como fêmea lá no encontro anual de reprodução, né? Então, esse encontro ocorre ao longo da costa brasileira, ocorria, né, bastante ao longo da costa brasileira inteira. Hoje em dia já são bem escassos os locais reportados de agregação reprodutiva. Nossa. Então, essa flexibilidade, essa plasticidade reprodutiva é fundamental para a espécie, né? Com certeza, com certeza. O mero é considerado uma espécie recifal, né? Habita os Sim. ambientes recifais. E diversas espécies de peixe e invertebrados também usam dessa ferramenta do hermafroditismo, né, para conseguir tornar inviável a reprodução. Imagina os peixes palhaços, por exemplo, do Nemo, é o inverso do mero, né? A primeira Sim. maturação deles sempre são como macho e Machos. depois um cresce mais e vira uma fêmea. Então, imagina dois peixes palhaços perdidos no meio do oceano e encontram um pedacinho de coral ali. Imagina se fossem dois machos ou duas fêmeas, eles não conseguiriam continuar com a espécie. Então, é Com uma ferramenta bem certeza. importante para os recifes de coral, né? Sim. E falando em Recife de Coral, fala um pouco para a gente do papel ecológico do mero, não só no ambiente recifal, mas também no ambiente de mangue. Então, o mero é um predador, né? Um predador topo de cadeia, que a gente chama, ou seja, ele não tem nenhum predador acima dele no mar. Tem alguns tubarões, mas que não são diretamente, tem o mero como presa. Então, ele é um predador topo de cadeia, a gente chama assim. E a maior função dele é controlar todas as outras populações abaixo dele. E todas as populações significa todos os grupos de seres vivos que vêm abaixo dele na cadeia. Então, os predadores topo de cadeia eles são fundamentais para manter o equilíbrio, né? Nos ambientes que eles ocupam, tanto nos mares, nos costões, né? Nos recifes de coral, quanto nos estuários. Nos estuários, eles são presa, né, quando eles têm um tamanho pequeno, eles são presa de outros organismos que comem peixes, que predam peixes, e aí eles Sim, vão ocupando esse lugar de predador topo de cadeia quando eles vão ficando maior do que todos os outros peixes do mar, né? sim. É interessante porque muitas vezes predador topo de cadeia acaba pagando o pato, vamos dizer assim, porque, por exemplo, em relação aos tubarões, criou-se uma visão muito torta ou errada, né,
tubarão como assassino, como predador, comedor de humano, e que levou em muitos lugares do globo a uma caça predatória muito violenta, né? Eu vou trazer um dado interessante aqui para vocês. Tem um trabalho que foi publicado em 2013 para mostrar a importância do papel ecológico dos tubarões em áreas de recife de coral. Os pesquisadores avaliaram por quase 10 anos uma área a 300 quilômetros a noroeste da costa da Austrália, onde a população de tubarões tinha sido predada, dizimada completamente. Com a retirada dos tubarões, né, a população de peixes carnívoros, de predadores de médio porte, né, cresceram muito e, consequentemente, predaram muito sobre a população inferior, que era de peixes herbívoros, né? E com a remoção da população de peixes herbívoros no ambiente recifal, começou a crescimento descontrolado de algas, gamas marinhas, né, sufocando o ambiente recifal. Então, isso é para vocês terem ideia, né, de como cada uma dessas espécies tem um papel-chave para a manutenção do equilíbrio do ecossistema, né? Então, esse é um ponto-chave também, inclusive na conservação, não só de mero, mas de espécies, topos de cadeia, né? Que muitas vezes, quando se discute sobre as legislações vigentes de proibição de captura ou de planos de manejo, se traz esse tema. Por exemplo, na Flórida, que a gente já tem, que o mero já é protegido mais que o dobro que o tempo que já é aqui que é no Brasil. O mero é protegido aqui no Brasil desde 2002 por lei, né? Na Flórida já tem mais que o dobro do que isso. E volta e meia se traz à tona essa discussão para conversar com todos os atores envolvidos, os pescadores, a indústria de pesca, os mergulhadores, se liberam ou não a volta da pesca de mero nos Estados Unidos, né? E um tópico que sempre é levantado, que volta e meia os pescadores que querem que volte a pesca, usam a desculpa de que os meros têm muito mero e eles estão acabando com as lagostas, por exemplo, do lugar, né? E é uma questão muito, muito delicada, né? O equilíbrio que a gente fala, que um predador de cadeia ele mantém ou ele controla no ambiente marinho, é muito complexo. Muito complexo. Sim. Talvez o ser humano talvez nunca tenha capacidade de entender a tamanha complexidade que é um ambiente marinho. Não só o marinho, mas o amazônico, o da floresta amazônica, ou da floresta da Mata Atlântica. Então, no oceano, quando você junta só 2, 3 espécies para avaliar se você pode ou não passar a usar aquela espécie como um recurso, passa a ser uma avaliação perigosa, né? Com certeza. Porque é isso. Pode ser que no primeiro momento a população de mero cresça e diminua um pouco a população de garopa? Pode. De lagosta? Pode. Mas, ao mesmo tempo, isso é um jeito que a natureza está dando de controlar todos os outros níveis dessa cadeia, né? É como se fosse uma bola de neve, uma cascata de correções, vamos dizer assim, que uma espécie, quando volta a ocupar o seu espaço, o seu nicho ecológico na natureza, começa a desencadear de novo para chegar próximo do que já foi um dia antes dos impactos antropogênicos, né, que a gente tem causado no planeta. Sim. E falando em impacto antropogênico, como é que está o status da população de mero na costa do Brasil? Então, a gente, com o Projeto Meros, né, tem um monitoramento de alguns lugares na costa brasileira e acabou de ser avaliada a espécie de novo, então ela continua num nível de ameaçada, né? E por quê? Em alguns pontos da costa brasileira o mero é praticamente considerado extinto, né? A gente tem esses registros históricos de uma espécie super abundante na costa brasileira inteira. A gente tem resgatado isso ao longo dos 18 anos do Projeto Meros do Brasil, a gente tem resgatado esses registros e os estudos que têm sido feitos nas últimas 2 décadas, principalmente, têm mostrado que a população mesmo com a proibição, a pesca ilegal continua, é muito forte em alguns estados, né? E a gente tem pressões diferentes, né? O Brasil é um país gigantesco e culturalmente também muito diverso, então, querendo ou não, na parte da pesca também é assim. Então, além não só da pesca, né, mas dos impactos da perda de hábitats, a gente pode dizer que cada local da costa brasileira
usou o mero, o recurso, né, o peixe mero como um recurso de uma maneira diferente. Então, em alguns locais a gente tem já a espécie desaparecida, é raríssimo encontrar um mero, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, na Sim. costa da cidade do Rio de Janeiro. Santa Catarina ainda se encontra, mas o que os últimos estudos apontaram é que a população, desde que a proibição foi implementada em 2002, a população não aumentou. Então se manteve estável e estável num ponto, num nível baixo, né? Porque quando foi criada a proibição é porque se identificou, principalmente os atores envolvidos, né, os pescadores, identificaram que a espécie estava sumindo do mar, né? Então foi Sim. criada a proibição junto com vários outros setores da população, do governo, e desde então essa população não cresceu. Ela está estabilizada e os impactos Nossa. continuam, a pesca ilegal continua, ou seja, não temos muito ainda muito avanço em relação ao aumento populacional. Nossa. A gente tem estados ainda brasileiros que ainda tem meros, né, para a região norte, ainda é uma espécie bem comum, mas sudeste, sul ainda tem uma população pequena também. Muitas vezes pela espécie se agregar no verão, né? Volta e meia as pessoas, mergulhei com cardume de mero, por exemplo, em algum ponto da costa de São Paulo. E essa pessoa passa a ter a impressão de que aquela espécie tá cheio de. Tá, Nunca tinha tá visto um mero, abundante. aí viu Sim. naquele dia 15 meros no mergulho e falou: caramba, os meros voltaram. Mas não, aqueles meros ali tinham 25 anos de idade. Eles nasceram Nossa. antes da proibição começar, Com né? certeza. Então, é muito importante os critérios que são usados também para avaliação de espécies ameaçadas, que são utilizados hoje no Brasil, da Uhum. IUCN, né? Eles levam em consideração esse tempo geracional, né? Então, é muito importante, porque é isso, se você está vendo um mero adulto no mergulho, né? Quem está assistindo hoje, a gente aqui, é um peixe que tem, no mínimo, 7, 10 anos de idade, vamos dizer Sim. assim. E se ele tem mais de 1,80 m, provavelmente ele tem mais de 20 anos, esse peixe. Então é um privilégio poder mergulhar e ver um. Nossa. Deu um cortezinho aqui na conexão, mas voltou. Você está me ouvindo, Jonas? Estou ouvindo perfeitamente. Tá joia. Nossa, então, de fato é preocupante, né? Porque se depois, praticamente com 20 anos de proibição da pesca e a população se mantém estável, de fato, isso mostra que impactos negativos de pressão continuam sobre a população, né? Continuo. E ligados à degradação, à perda de hábitats. Né? No mundo inteiro, a perda de hábitats é muito pesada para as espécies, espécies que têm algumas características biológicas, como a do mero, esse crescimento lento, né? O uso do Sim. manguezal. Então, isso tudo potencializa os impactos, tanto da perda de hábitats quanto da pesca. Sim. E me diz uma coisa, todo mundo que trabalha na área de conservação ficou sabendo dessa notícia que agora, em fevereiro, o ICMBio lançou uma portaria autorizando a pesca amadora em unidades de conservação, né? E essa portaria continua válida. Sim. Isso é um ponto que, no meu ponto de vista, é extremamente preocupante, né? Porque isso traz margem para, ou entre aspas, legaliza muitas ações clandestinas que traz um impacto direto para a população, não? A pesca esportiva, a pesca esportiva é uma parceira do Projeto Meros do Brasil, né? A gente tem diversos parceiros ao longo da costa brasileira que ajudam na coleta de dados, né? Hum, Mas é isso, são pessoas que fazem uma pesca esportiva de uma maneira seguindo as regras e as normas com o menor impacto possível nos peixes. E espécies como o mero, por exemplo, uma pesca é uma arte, não tem um alvo, né? Se você joga um anzol no mar, qualquer espécie de peixe pode bater naquele anzol. Lógico, você troca a isca, o claro. tamanho, o tipo de local, você espera um grupo de espécies, mas não é específico, né? E, por exemplo, se um mero for fisgado a uma certa profundidade, normalmente onde eles habitam, de 20 a 30 metros, e for trazido para a superfície, ele vai ter
a bexiga natatória dele vai ficar inflada, ele vai precisar de um manejo diferenciado para voltar a conseguir afundar. Se o pescador, sim, um pescador esportivo, por exemplo, simplesmente tirar o anzol da boca dele e soltar, ele não vai conseguir afundar, ele fica igual um balão na superfície da água. e vai Então, morrer. exatamente. Então, em outros países tem kits, a gente com o projeto tem trabalhado isso, então, para a nossa próxima etapa do projeto, a gente espera melhorar essa relação, essa capacitação dos pescadores esportivos brasileiros, e tem até mecanismos, né, utensílios que auxiliem eles nessa devolução, não só do mero, mas dessas espécies que sofrem esse problema com a profundidade. Né? Mas, querendo ou Sim, não, essa legislação é bem delicada e o mero, como ele ocupa as áreas de preservação, né, as áreas marinhas protegidas, ele passa a ser um alvo também potencial. Né? sim. Mas então, como você acabou de falar, para o mero ter áreas marinhas protegidas e com uma fiscalização atuante é fundamental. Fundamental. Além das áreas marinhas protegidas, eles não sabem, na verdade, né? Os peixes não sabem o que a gente transformou em área protegida ou não. Lógico que passam a ser áreas Sim, um pouco, quando bem geridas, um pouco mais equilibradas, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tem pontos de agregação reprodutiva de mero ao longo da costa brasileira há milhares de anos, né? Milhões de anos, na sim, verdade. E esses pontos, uma das linhas do projeto Meros é mapear, identificar o maior número desses pontos possíveis, para talvez esses pontos serem protegidos pelo menos nos períodos. Né? O mero continua protegido, mas que tenha uma atenção maior a esses pontos, e não só do mero. Diversas espécies têm esses pontos em que se agregam para reprodução uma vez por ano. Né? A gente conhece para outras espécies como o defeso, vamos dizer assim, né? E sim. ele auxilia muito. E as áreas marinhas protegidas, boa parte delas tem registro de agregações reprodutivas, então são muito importantes para a reprodução da espécie, sim, para manter a reprodução da espécie ativa. Né? Sim. E sempre bem geridas, né? É Claro, bem importante isso. sim. Ô Jonas, e me diz uma coisa, existe alguma iniciativa em algum lugar do mundo sobre reprodução de mero em cativeiro? Porque é comum, obviamente, eu tenho conhecimento no Brasil mesmo de um projeto que está trabalhando com a garopa, né, para fazer reprodução em cativeiro, e fazendo a contextualização para quem está ouvindo a gente, nessas situações para fins de conservação acaba sendo muito interessante, porque vocês viram que o Jonas falou que o animal vai levar 6, 7 anos para atingir maturidade sexual. Só que a desova no ambiente marinho e a porcentagem de sobrevivência é quase que insignificante, dada a predação ao longo da vida. Né? Quando a gente tem a desova, a reprodução acontecendo no ambiente controlado, né, a gente pode garantir que, dependendo da espécie, 40%, 50%, 60% daquela desova vire um juvenil, né, que possa ser utilizado para fins de repovoamento, por exemplo. Você tem algum trabalho com isso, para mero? Então, a gente no Projeto Meros tem uma linha de trabalho de pesquisa que é a aquicultura de mero, né? Olha, Então, a gente já nos últimos 8 anos, 6 a 8 anos, a gente tem trabalhado com isso. Não tem sido fácil, é uma espécie bem grande, né? Bem sim, difícil, mas a gente tem avançado em vários pontos de como manter melhor eles em cativeiro ainda. A gente ainda está numa fase de inicial para mediana dessa pesquisa. Né? No mundo, a Colômbia tem um aquário público, se não me engano, que já conseguiu algumas desovas, mas é um aquário semi-fechado, não é um sistema completamente fechado. Ele é no mar, mas já conseguiu algumas desovas. Mas o mero é visto pelo pessoal, os pesquisadores de aquicultura e até os nossos especialistas no grupo do Projeto Meros do Brasil, é visto como uma espécie que talvez no futuro seja uma espécie em potencial para ser cultivada. Né? sim, Sobre a reintrodução, é bem delicado esse assunto. Né? A gente tem muito. acompanhado esse projeto de garopas, então é uma iniciativa pioneira no Brasil, né? Mas a gente levanta diversos pontos que são bem complexos para a introdução
de espécies. O Meros do Brasil hoje não tem mesmo, a gente tem essa linha de aquicultura dentro do projeto, mas a gente não tem como objetivo, pelo menos a médio, curto e médio prazo, reintrodução de mero na natureza. A gente tem trabalhado com genética populacional das espécies que estão no mar, hoje selvagens, sim, e a gente consegue ver que se diminuísse a pesca ilegal, se a gente conseguisse cuidar mais dos manguezais, a própria espécie conseguiria restabelecer suas populações. A gente já tem alguns lugares em que a genética está mostrando que talvez está chegando no ponto em que não tenha mais volta, mas mesmo assim o fluxo de meros e genética ao longo da costa brasileira é bem intenso. Então, por exemplo, meros do sul de São Paulo frequentam Paraná, meros do Paraná frequentam o sul de São Paulo, então a população se estabeleceria. Então, e ao mesmo tempo a aquicultura também trabalha a Ásia, trabalha com diversas espécies de serranídeo, inclusive um primo próximo do mero, que é o Epinephelus lanceolatus, né? Uhum. E é bastante cultivado lá, e é uma espécie alvo e com bastante potencial. Então, futuramente também o mero pode ser que seja uma espécie alvo para a aquicultura aqui no Brasil. Interessante. Tá, então agora, caminhando para o final do nosso bate-papo, olha, a hora voou, né? Fala um pouco para a gente do projeto Meros do Brasil, um pouquinho, como que surgiu o projeto e o que vocês têm desenvolvido no Brasil? Então, o projeto Meros do Brasil surgiu com a iniciativa de dois pesquisadores, né, Beatriz Padovani e Maurício Ostin. Uma Beatriz em Pernambuco, Maurício em Santa Catarina. Lá, no final da década de 90, eles já começaram a trabalhar com a espécie. E em 2002 foi fundado o projeto Meros do Brasil, né? Então está completando 20 anos isso. Esse ano, e 18 anos, desculpa, esse ano, e desde lá o projeto vem crescendo muito, né? O projeto começou com um projeto dentro das universidades, um projeto específico de pesquisa, e ao mesmo tempo, quando ele foi criado, o projeto Meros do Brasil foi criado lá em Santa Catarina com a parceria de pescadores, de caçadores submarinos. Eles identificaram que os meros estavam sumindo lá da costa de Santa Catarina e buscaram a universidade o pesquisador para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Então, o projeto foi fundado entre pesquisadores e caçadores, né? E essa tem sido a gente tem trabalhado, tem trazido isso como uma herança e nesses 18 anos tem sempre tentado trabalhar o máximo possível com as comunidades envolvidas, né? Com os atores envolvidos na vida do mero. A gente usa o projeto Meros do Brasil, é um projeto de conservação. Sim. Ele, de novo, hoje é patrocinado pela Petrobras, né? O nosso terceiro patrocínio da Petrobras, então que possibilitou que a gente expandisse. Hoje o projeto Meros do Brasil está em 9 pontos da costa brasileira, né? Então a gente está no Pará, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? Nossa. Então, o projeto Meros do Brasil é uma rede de pesquisa e de ações, envolve nesses pontos universidades e ONGs, né, e grupos de trabalho, tanto de pesquisa quanto de manifestações culturais, né? Então, a gente tem ao longo desses anos feito pesquisa em cima da espécie, dos habitats que a espécie ocupa, e trabalhado também com as populações locais de pessoas, né, que têm a vida envolvida com esses ambientes costeiros, marinhos e costeiros, e com a espécie alvo mero ou com alguma espécie relacionada também. Então, é um projeto de conservação que usa o mero, né, como uma espécie bandeira para a conservação dos oceanos e ambientes marinhos costeiros brasileiros. Excelente, invejável o trabalho de vocês. E me diz uma coisa, por curiosidade, qual é o tamanho da equipe de vocês, considerando todos esses pontos focais? Então, a nossa equipe hoje é em torno de 50 pessoas, né, diretas do projeto. Nossa. E lógico que cada evento, cada ação que a gente faz em cada uma delas, esse número vai se ramificando, né? Tanto em laboratórios de universidades em que a gente está e que tem os nossos coordenadores, né, que a gente chama de pontos focais, que são esses pontos, as universidades que a gente que são pontos focais do projeto. Então, desde todos
os estagiários e alunos que entram nesse laboratório e passam a trabalhar com mero ou alguma pesquisa relacionada, a todos os Sim. outros que auxiliam a gente nas atividades, tanto de educação e comunicação ambiental, quanto de capacitação de jovens, como a gente tem lá na Bahia, manifestações culturais, a gente tem com um grupo muito importante nosso lá na Bahia também. É isso, é uma rede que vai, cada vez ela vai se ramificando mais nas pontas, né? Sim, Então, que diretamente, bacana. a gente tem em torno de 50 pessoas, mas esse número varia bastante. Muito bom. Tá, o Jonas, a gente está entrando nos 9 minutos finais. Eu vou começar vamos discutir as perguntas. A Carol, da minha equipe, já me mandou aqui para o meu WhatsApp as perguntas que foram surgindo, então a gente dedica esse tempinho para respondê-las, tá joia? Ok. Pergunta da Sandra Vieira: tem registro de mero no Atol das Rocas? Se eu não me engano, Travou para mim aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo o Jonas? Para mim aqui travou completamente. Ah, voltou. Voltou agora. travou aqui um pouco. Sim, voltou agora. Tá me ouvindo, Jonas? Tá me ouvindo? Acho que a conexão dele lá deu uma falhada. Tem registro de mero no atol. Alguém falou ali, só não consegui ver quem falou. Eu acho que, Jonas, eu acho que vai ser melhor você reiniciar, talvez a. Ele vai reiniciar. Só um minutinho, tá, pessoal? Tem um problema na conexão dele, ele tá reiniciando a participação. Jonas, assim que você entrar, já pode me enviar o convite, tá? A gente vai ter que reiniciar essa live daqui a pouco para conseguir terminar as perguntas agora com esse problema de conexão. Nossa, tem várias perguntas, muitas curiosidades essa noite, hein? Aguentem aí, hein, pessoal? Só mais uns minutinhos para a gente finalizar. Tem várias perguntas interessantes para serem respondidas. Vamos ver se o Jonas já está online. Muitas dúvidas aqui. Acabei de enviar o convite. Conectando. Opa! Voltou. Olha, ultimamente, se não der um probleminha, não tá normal. Muitas lives, é Demais. complicado. Sim. Bom, vamos lá. Perguntas, vamos. Tá. Bom, já você tinha respondido a primeira e também vários participantes que estavam ali da equipe e de outros, o pessoal lá de cima comentou que tem, né, registro de mero no Atol das Rocas. Uhum. Como que se faz a pesquisa ou como se consegue determinar a idade do mero? É por otólitos? Então, a gente tem o estudo por otólito, né, que é um ossinho que tem dentro do ouvido do mero, vamos dizer assim, do crânio, e que a gente tira esse osso e faz uma contagem dos anéis, como se fossem os anéis de árvore, de crescimento de idade de uma árvore. Então, com isso, a gente consegue ter a idade do peixe. E a gente tem um estudo também associado que a gente usa os espinhos da nadadeira, né? E que a gente valida com eles. Então, até uma certa idade dá para utilizar os espinhos, então o mero não precisa
a gente costuma utilizar de peixes que aparecem mortos, boiados, né? Nesse estudo de idade. E com o espinho a gente não precisa sacrificar, então é um método não letal de determinar a idade, em que a gente pode tirar o espinho de animais vivos e saber a idade deles. Interessante. Com relação ao hermafroditismo, o macho pode voltar a ser fêmea? Então, na natureza não tem registro, mas em aquicultura, em diversos estudos com serrani, com epinefilídeos, né, com a base de hormônio, é possível sim voltar. Ou seja, é viável, o órgão deles conseguiria voltar para ser fêmea, mas socialmente, se ele virou macho, ele não precisa, já é um número menor de machos do que fêmea no mar, então não teria por que ter essa volta. Então, é considerado um hermafroditismo sequencial, porque ele primeiro é Sim, fêmea e depois macho, mas é que também ainda não se avançou muito nesse campo. Então, na sim, aquicultura se sabe que é possível retornar, mas na natureza não tem esse esse registro registro. para a espécie, isso. E além do tamanho, do porte, existe alguma outra característica de dimorfismo sexual entre macho e fêmea nos adultos? Nenhuma. Não, não tem. A gente tem, já identificou em uma pesquisa nossa padrões de cor, né? Vários peixes desse mesmo grupo, né, dos epinefilides, têm padrões de cor na época reprodutiva. Então, a gente Sim, consegue identificar um ou outro, o macho alfa, naquela agregação reprodutiva, pela coloração, pelo display de coloração que ele apresenta naquele momento, né? sim. Deixa eu ver aqui E mais as que. fêmeas, no período reprodutivo, as fêmeas costumam ficar com o abdômen bem dilatado, né? Com a famosa ova. A ova, ela hidrata os seus ossos, então ela fica com a barriga bem estufada. Então, bem próximo dos dias da desova, é possível supor quais são as fêmeas que vão desovar, pelo menos, porque elas estão com o abdômen bem dilatado. Sim. A família do Eitajara é Epinefilide ou Serranide? Você falou isso lá Então, no aí vem as início, né? questões taxonômicas, né? Hoje, não é que é errado ser serranídeo, mas hoje se usa mais, está sendo mais aceita, epinefilida é a família, tá? Certo. Tá Serranídeo ótimo. ficou para os de pequeno porte, os dules e outros gêneros de peixes do mesmo grupo menores, né? Que não chegam próximo do tamanho. Certo. Bom, eram essas as perguntas. Algumas. Tem várias perguntas aqui, pessoal, que é conteúdo e informação que a gente falou logo no início da live, tá? A live vai ficar disponível por 24 horas nos stories, então quem entrou depois tem tempo de assistir novamente, tá? A gente está caminhando para o nosso último 1 minuto e meio. Então, Jonas, eu deixo aberto para se você quer fazer agradecimento aos patrocinadores, colaboradores, fique à vontade. Sem dúvida, queria primeiro agradecer a equipe toda do Projeto Meros, né? Eu vi que tem vários aqui hoje presentes, então vocês que fazem esse projeto, né? Agradecer também a Petrobras, sem o patrocínio do Petrobras socioambiental, essa terceira vez que a gente tem esse patrocínio, o Projeto Meros não teria a dimensão que tem hoje, né? É fundamental. E, ao mesmo tempo, dizer que todo mundo que quiser ajudar também o Projeto Meros, a gente tem uma linha de pesquisa participativa, então mergulhadores, pescadores que têm contato com o mero ou não. A gente está com a campanha 10 minutos pelos meros, podem entrar no Instagram, no Facebook do projeto e contribuir para uma pesquisa, uma ciência participativa, né, uma ciência cidadã que chama, em que a gente usa os dados de pessoas comuns como dados científicos, e é bem importante. Então, lá nos nossos sites, nas nossas redes, acompanhe a gente, tem diversas maneiras de pessoas comuns que tenham ou não contato com o mar possam ajudar o projeto e a conservação dos ambientes marinhos. Ótimo. A gente está entrando nos últimos 50 segundos, então, Jonas, em nome de toda a equipe do Reef Bank, a gente gostaria de agradecer muito a atenção que vocês deram para a gente desde o início, a sua participação. Espero que muitos outros encontros desses possam acontecer, não só virtual, mas em breve pessoalmente, nos eventos e tudo mais que os projetos em geral desenvolvem ao longo do país, tá, Jó? Então, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Obrigado você. Mais do que nunca, né, está vendo a importância que a ciência tem para o planeta, né?
E os ambientes Exatamente. marinhos são fundamentais, o equilíbrio dos ambientes marinhos, então é sempre bom de poder estar trabalhando e divulgando e fortalecendo essa rede de pesquisa no Brasil. Tá joia. Um Valeu. abraço, obrigado pelo convite.